Olá, boa noite. Estamos de volta com Frente a Frente, que recebe hoje o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário. Ministro, a gente falava aqui no intervalo também sobre esses acordos de leniência. Como é que está isso? Hoje, o Ministério Público, eu lembro que lá no início do mês teve uma briga muito grande, ali uma disputa ferrenha. Quem é que ia tomar conta desse lojinha? Quem é que as empresas iam procurar na hora de buscar um acordo de leniência? E havia aquele debate se o Ministério Público ia entrar, não ia entrar. O Ministério Público ficou de fora? Como é que terminou essa novela? Bem, eu acho que foi uma iniciativa importante, capitaneada pelo STF. O ministro Toffoli tomou essa iniciativa, baseada na seguinte ideia: qualquer conflito de competência entre esses órgãos vai parar no STF. Então, vamos tentar resolver antes de uma possível judicialização. Então, foi uma iniciativa muito boa, foram chamados todos os órgãos, todos participaram, chegamos a um texto, onde cada um abriu mão de alguma coisa, buscando trazer uma segurança jurídica, buscando trazer um local único para que a empresa fosse buscar o trabalho. Porém, depois houve uma movimentação dentro do Ministério Público Federal para não assinar. Todos os órgãos assinaram, com exceção ao Ministério Público. E aí houve algumas notícias saindo que o Ministério Público estava sendo excluído do processo. Não. Participou da conversa desde o início. Eu acho que quem conhece o funcionamento do acordo de leniência e quem leu, que muita gente criticou e não conseguia responder duas perguntas, então quem teve a paciência de ler o acordo, vê que o acordo ele tem realmente um objetivo muito bom, né, que é trazer uma coerência de ideias e colocar um local único que a empresa pudesse resolver o problema dela com todos os órgãos. É interessante que a leniência é uma delação premiada de uma empresa. Não tem aspectos penais, ou seja, prisão, mas o impedimento da empresa de vender para o governo, de contrair créditos em organismos oficiais, é uma restrição muito pesada. E a empresa quebra, e aí demite, né? E a economia cai. Então, a ideia é que prenda o dono da empresa, se for o caso, né? Puna legalmente, mas a empresa paga um pedágio, as multas e tal, né? Para continuar existindo. O senhor se referiu aí a esse último acerto, o Ministério Público não assinou, né? Não, o último agora, o Ministério Público, nós assinamos um ontem, né, no valor de R$700 mil, era um caso pequeno. Um caso típico, que eu acho que vai ser um caso bastante recorrente, é quando uma empresa contrata um terceiro e esse terceiro paga a propina ou comete alguma irregularidade. A responsabilidade da empresa é objetiva, então ela tem responsabilidade sobre o ato cometido por terceiros, desde que ela não tenha tomado todos os cuidados para evitar esses atos, como uma due diligence bem feita. Foi um caso da Localiza, né, que comprou uma empresa menor. Né? Sim, comprou a Car Rental e aí o caso ocorreu antes da aquisição. Aí ela pode normalmente fazer exemplo, negócios com o governo. Pode fazer normalmente negócios com o governo. E quem pagou a propina é punido. Quem pagou a propina é punido, vai pagar a multa de R$700 mil e o servidor que havia recebido a propina, ele já foi demitido. Por falar em servidores demitidos, o senhor ficou devendo aqui um número e ele fez o dever de casa. Ele foi atrás do número aqui de servidores demitidos este ano e nos anos anteriores. Por foram favor, 296 ministro. Agora em 2020, né, dados de até agosto agora, e temos aí uma média nos últimos 5 anos de 556 servidores, né, como eu havia falado, em torno de 500 a 600, 556. Demitidos em virtude de? Normalmente, 66% a 69% desses casos são casos vinculados à corrupção. E qual área, qual setor tem mais demissões, hein? Assim, mais casos? Olha, tem muita... Setor de compras, setor de advocacia, setor... Não, obras? A gente tem muitos casos na área de pagamento de benefícios. Eu acho que essa área, o INSS é um dos que demite bastante, e outros órgãos que trabalham com montante de fraude em benefícios. benefícios, exatamente. Então. Ministro, eu estou trabalhando numa área muito importante. É uma área que se transformou em vitrine, né? E para o mundo inteiro isso acabou tomando uma dimensão muito grande, inclusive para negócios mesmo. A Transparência Internacional fez críticas à atuação do Brasil nesse setor. Por que a Transparência questiona o trabalho do Brasil e até do seu ministério? Olha, não sei, acho que críticas sempre tem. O problema é que ninguém fala o lado bom, né? Só fala o lado ruim, né? Ninguém fala que a gente... Por exemplo, ontem mesmo participei de uma live com eles e realmente eles fizeram uma iniciativa muito boa, de um ranking de transparência agora,
até discuti que alguns pontos o governo não ficou bem, ficou com uma nota regular. Mas nós temos uma lei que coloca tudo na internet. Não, é porque o modelo que é feito, por exemplo, o governo federal ele tem uma estrutura muito grande, um sistema de contabilidade muito pesado. Então, por exemplo, as licitações hoje é um dado que a gente precisa melhorar, não para a Covid, a gente precisa melhorar para tudo. As licitações hoje, nós temos dispensa, aí as licitações no modelo de pregão fica no Comprasnet, a de dispensa fica no site de cada local. Agora que nós estamos organizando para ir tudo para um local e isso ficar melhor organizado. Para que todo cidadão saiba que na sua cidade, no seu... Nas cidades ficam mais por conta das prefeituras, mas dos dentro estados. da lei. O do governo federal, todos os dados estão lá, mas muitos não estão organizados. A nota ficou ruim porque não está de fácil acesso para o cidadão. E é isso que a gente tem que melhorar. Não basta dar transparência, tem que ser uma coisa muito lógica. Assim, se você olha, é difícil você vincular, por exemplo, você olhar algum dado de uma ação orçamentária do governo, que vai quantidade de recursos de 3 bilhões, e já vincular direto essa ação orçamentária de todas as compras que foram feitas. Então, você vai ter que ir atrás. Você está admitindo que a Transparência Internacional tem razão nas críticas? Não, ela tem razão em algumas coisas. A única coisa que eu acho que eu não concordei é que, num determinado ponto, nós ganhamos 0 na apresentação dos dados. Por quê? Porque os dados não estavam organizados todos num único local, mas estavam todos na internet. Então, eu acho que, tipo assim, não estar num único local não é o ideal, mas também não é 0. Claro, então, mas fica difícil para o cidadão, você tem razão, o cidadão para acompanhar é complicado. Ele não consegue entrar, é muito difícil. Já melhorou muito. Agora eu te falo o seguinte, o problema é esse, isso não é só da transparência, isso tem investimento de recursos, você tem que ter uma série de coisas. Você não consegue da transparência manter isso. Por exemplo, a gente está querendo abrir todas as notas fiscais eletrônicas de compra do governo. A pessoa, que legal, bate palma, estamos trabalhando para isso, mas tem um custo, que não é barato. Não é barato você manter aquele cidadão ir lá, clicar. Tudo isso tem que ser... Não é só eu falar assim, eu quero colocar. Eu tenho que ter uma previsão orçamentária, fazer toda uma preparação para que eu suporte aquela quantidade de informações e que o cidadão consiga entrar. Então, assim, tudo isso é importante e leva um tempo. Né? Então, assim, sempre críticas vão vir e vão ser bem feitas. Por quê? Porque nós estamos sempre num processo de melhora. Mas eu também trago aqui o seguinte, quando você roda o mundo... Quem teve a oportunidade de conhecer outros modelos, nós estamos muito na frente. Não é à toa que a OCDE veio aqui, sentou comigo para falar 2 anos atrás sobre transparência, eles estavam montando um grupo aqui, e eles falaram, ministro, sem o Brasil não dá, vocês são referência. Mas ninguém publica isso, a gente publica só o que ainda não está no 100%. Tudo que andou, por exemplo, ao mesmo tempo que a gente não conseguiu organizar todas as licitações para botar de forma clara, elas estão lá, mas não estão no único local. A gente abriu a base dos 65 milhões da auxílio emergencial. O Tribunal de Contas da União do Brasil também é uma referência. Também existem desvios, distorções no Tribunal de Contas, cheio de, eu chamo de infiltrados ou de parasitas, que o Congresso está parasitando dos poderes, né? Colocando gente no Supremo, no Tribunal de Contas da União, políticos aposentados, para dominar. Mas a minha pergunta para o senhor é, nós assistiremos um momento, o senhor é muito ligado ao presidente Jair Bolsonaro, um momento em que o ministro da Controladoria seja um independente do presidente da República, que possa questionar, inclusive, gastos da presidência? Eu acho que já é. Eu não tenho... Eu te falo assim, uma coisa é independência, assim. A outra coisa, eu fui escolhido dentro de um critério técnico, assim, não me desvio das minhas funções, o presidente ele é muito claro também nas orientações que ele dá, fala, olha, verifica, se é correto, sim, se não é correto, não. A independência, ela vai estar, assim, por mais que você sabe muito bem disso, tem órgãos que criam, eu falo sempre isso, alguns critérios de independência, até no meu trabalho de mestrado eu critico muito isso, modelos, eu sou independente. Por quê? Porque eu tenho orçamento próprio, porque eu tenho isso. Só que, na verdade, você sabe que a pessoa não é. Agora, eu acho que está muito mais dentro de uma visão de caráter, de independência funcional do que outra coisa. E pode criar o modelo que você quiser, que você não vai chegar a 100%. Você acha que esse modelo está bom, não precisa ser, né? Eu acho o seguinte, eu acho que, quer ver você poder melhorar, você botar um mandato para o ministro. Não sei se seria como ministro, porque acho que como ministro não tem... Como ministro fica difícil ter mandato. Mas botar como uma agência e botar... Isso pode ser estudado, eu acho que são coisas interessantes. Por falar em independência, como é que está esse controle dos cartões corporativos? Que a gente vê que é tanta despesa secreta que ninguém sabe o que está gastando lá naquele Palácio Planalto. É a coisa que a gente melhor controla. Tá? Por quê? O ideal é que todos porque está tudo na internet, inclusive os sigilosos.
Só que os sigilosos, ele só vai com o valor do gasto. Ele não diz aonde ele foi gasto, ele não diz o que foi comprado. Agora, por quê? Porque é a segurança do presidente. Claro, mas... E sempre foi assim. E vou te falar. Só o presidente que tem os sigilosos? O grupo? A área do GSI... São quantos? Deve ter ali uns, eu não sei, tem uns 300, 400 cartões corporativos, deve ter uns 300 sigilosos. Mas o único gasto do governo que cai ano a ano é o do cartão. Por quê? Porque ele tem um controle muito alto. Esse ano falaram, o presidente subiu. Como é que, assim, a gente não tem transparência, subiu o gasto. Como é que o pessoal sabe? Porque tem, está lá o dado, claro. Só que ele é sigiloso. Por que subiu? Porque o presidente, a equipe que foi buscar lá os refugiados em Wuhan, foi pegar os nossos brasileiros que estavam lá em Wuhan, tudo foi pago, toda a operação foi paga no cartão corporativo. Subiu, óbvio, porque não é normal isso acontecer. Hotel, tudo, todos os gastos. Combustível. Todos Ministro, os gastos. E outra coisa, em relação às eleições, o senhor estava falando aí dos municípios, vai ter alguma coisa específica para o cidadão saber, olha, seu município recebeu X reais do programa Y, porque da Covid isso está sendo feito, mas outros... Nós não mudamos nada para a Covid. Nós continuamos fazendo a mesma coisa. Hoje, qualquer cidadão entra no portal da transparência, recursos do governo federal, ele bota o município dele ali, vai estar ali todos os dados. Todos os dados. O que entrou, como entrou. O que entrou, como entrou. Ou aí seja, agora, se você que está em casa quiser acompanhar, já sabe. Entra lá no site da CGU. Essa não é a discussão que nós falamos de transparência do governo. A discussão é o seguinte, está lá 2 bilhões de reais para tal coisa. A lista completa de cada contratação que somou 2 bilhões, mas estou falando, essa organização é o que a gente está evoluindo agora para também entregar isso. Agora, quando eu repasso, quem vai fazer isso é o prefeito. Uhum. Porque ele que fez a licitação, ele que fez tudo. Estou falando do governo, a gente está organizando para botar isso tudo no mesmo local. Seja dispensa, seja pregão eletrônico, seja que tipo de contratação tem ocorrido. Ministro, outra coisa, aqueles sorteios que tinha antes, lá atrás no governo, que sorteava lá o número de municípios, e aí aqueles municípios eram fiscalizados. Isso acabou? Não tem mais, assim, essa fiscalização via sorteio? Como é que o senhor está fazendo? Nós mudamos, tá? Eu acho que foi importante naquele momento, né? Até a controladoria era bastante nova, precisávamos ter uma isenção muito grande, e eu acho que foi construído, foi muito bom, participei de vários desses sorteios e foi uma ideia sensacional. Agora, nós evoluímos, porque veio do ministro Valdir Pires, né? E nós evoluímos, e hoje a gente trabalha com uma matriz de risco, né? A gente coloca vários dados de risco, número de operações no município, IDH, denúncias, uma série de coisas. A gente criou um modelo único, se você rodar lá, vai dar uma nota, sempre a mesma nota, conforme os dados que foram alimentados, e a gente vai nos piores. Ou seja, a gente sabe, tem muito município que, quando sorteado, ele é pequeno, e você mandar um servidor lá para ver poucos recursos, é caro mandar esses servidores, quando a gente pode ver, o município, às vezes, está com uma gestão muito boa, a gente vai ter pouco a acrescentar. Então, o que a gente procura fazer? Verificar os que estão em piores condições dentro da matriz realizada, quem estiver nas piores condições, respeitando, às vezes, se algum estado tiver mais municípios piores, nós vamos pegar pelo tamanho do estado. Mas como assim? Como é que sabe o pior? É meta? É não execução de obra? IDH, quais são os... IDH, IDEB, tem uma série de dados, número de denúncias relacionadas àquele município, execução dos recursos repassados, uma série de dados. E aí os senhores escolhem, né? Ô, ministro, escolhemos não. O sistema determina e a gente vai... Mas é uma decisão, né, política, que é inerente à política. Ministro, há uma crença de que quem entra no serviço público seja um gestor, autorizador de receitas, né? Prefeitos, então, os deputados chegam aqui, esses prefeitos, mostrando aí uma lista de processos. Está assim mesmo? Quer dizer, ninguém sai sem processo de um cargo importante no governo? Prefeito, governador... Olha, eu acho que o governador Na verdade, o debate aí é sobre não, dolo, entendi, né? eu entendi. Sobre dolo. Às vezes é o erro formal. O problema... Que ladrão sempre vai ter. Né? Isso é importante que você tocou. O governador, acho que ele tem menos problemas porque ele não é ordenador de despesa. Normalmente o prefeito é. Isso. Então, isso já tem problema. Você vê muito mais casos nas prefeituras. Porque às vezes é um erro, mas né? Os secretários são. Às vezes é um erro ali que ocorreu, ele não sabia Aí que vamos tinha lá que para o fazer. ponto, exatamente. E as O que a gente prefeituras não têm defendeu, que a gente assessoria. foi muito criticado e que eu defendo cada vez mais, né? A responsabilização de um gestor pela má utilização dos recursos públicos, ela só pode ocorrer por dolo
ou seja, ele dolosamente fraudou, ou por erro grosseiro. E o erro grosseiro aí, é isso que a gente defende, vem defendido, e nós tivemos uma mudança da lei de introdução do direito brasileiro nesse caminho, é o seguinte: se o gestor toma uma decisão baseada num parecer técnico, que indica para um lado e depois ocorreu algum problema, ele não pode ser sancionado por isso, a não ser que o erro seja grosseiro. Salta ali. Então, que salta os olhos. Fora isso, se eu tenho um parecer técnico, se ele seguiu todas as medidas, esse gestor não pode ser responsabilizado por isso. Por um erro comum, que é muitas vezes o que gera esse problema. Você mistura casos de corrupção com problemas que sejam formais. E isso gera um problema muito grande, que é o que chamam de apagão das canetas. O que é? Ninguém quer assinar mais nada, com medo de ser responsabilizado. Eu acho que aí cabe uma preocupação muito grande de nós, órgãos de controle, de termos responsabilidade sobre o que nós vamos abrir processo contra o servidor, porque o servidor está submetido a 1 milhão de normas, sejam leis, decretos, instruções normativas, e por aí vai, e esse servidor precisa ter essa tranquilidade para ele trabalhar. E a gente diferenciar o joio do trigo. Olha, o que é dolo e erro grosseiro vem para esse lado, o que não é, para esse caso, tem que caber somente orientação e melhoria da gestão. Ponto. Não processo. Pois é, isso sempre, esse debate é antigo, né? Eu li que o Graciliano Ramos, um grande escritor brasileiro, ele era prefeito de uma cidade chamada, acho que, Palmeira dos Índios, em Alagoas. E ele fez a prestação de contas dele, disse que tinha lá vários erros formais e que o auditor falou assim: olha, que tem uns erros aqui formais, agora o texto está muito bom, o senhor devia ser escritor. E foi. Ministro Wagner Rosário, obrigado por sua participação aqui no Frente a Frente, por ter vindo aqui aos estúdios da Rede Vida em Brasília, nesta conversa boa e aberta aqui. Eu que agradeço, sempre um prazer estar aqui com vocês. Muito bem. E aqui nessa mesa redonda, a minha parceira de sempre, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Boa noite, Zé Maria. Boa noite, ministro. Obrigada por ter aceito o nosso convite. E boa noite para você que nos assistiu. Pois é, olha, a pandemia não acabou, viu? Muita gente acha que a situação passou, mas nós estamos aí enfrentando um problema que ainda continua. Mais de 117 mil mortos, 117 mil brasileiros, né, vidas brasileiras ceifadas aí nesse processo cruel. O que eu diria para vocês é ânimo, não perca a fé e vida em frente, com cuidado, com serenidade, e o barco vai indo, né, para o futuro. É isso mesmo. Aqui fica o Frente a Frente, mas você continua aqui na Rede Vida, que começa agora o Jornal da Vida, com as notícias nacionais e internacionais. Muito boa noite. Obrigado.